Ok, então dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vamos fazer o seguinte. Nesta aula nós vamos demonstrar como você faz para poder adicionar uma nova fonte de dados, como você faz para poder excluir um relatório e também alternar entre as fontes de dados. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso Google Drive e retornando aqui para a pasta onde nós fizemos o nosso upload das bases de dados. E agora nós vamos abrir aqui o arquivo Dataset Carros, de 2 cliques, e vamos salvar como planilhas Google. Então vamos vir aqui no menu Arquivo e escolha a opção Salvar como planilhas Google. Então sempre nós estaremos fazendo isto. Quando ele acessa aqui, ele já salvou. E agora vamos fechar esta guia e esta guia também. E agora para nos conectarmos a uma nova fonte de dados, nós podemos vir aqui clicar neste botão, adicionar dados. Quando eu clico aqui, ele vai exibir toda esta tela, tá ok? Ele vai exibir aqui o adicionar dados ao relatório, e aí eu posso vir aqui novamente em planilhas Google. Uma outra maneira de nós fazermos esta conexão é fazendo da seguinte forma. Eu vou clicar aqui em fechar, em seguida, aqui no painel da direita, no painel dados, nós vamos fazer assim. Eu vou clicar aqui onde tem o nome da minha base de dados que está conectada no momento. Eu vou dar um clique aqui e em seguida eu vou clicar na opção adicionar dados. Veja que nós também temos aqui este passo a passo. Então eu vou dar um clique e aí novamente eu acesso. Veja que é um atalho, não é? Vou fechar aqui novamente, clicar aqui no X e em seguida vou clicar lá novamente e vou escolher esta opção. Gerenciar dados. Vou dar um clique. Quando eu clico em gerenciar dados, aqui eu vou ter acesso a todas as minhas fontes de dados que eu fizer conexão. Então, aqui é onde eu posso visualizar tudo. Aí eu posso fazer algumas configurações em bases de dados específicas. Por exemplo, editar, eu posso remover aquela minha base de dados. Eu posso remover aqui, ok? Então, se eu remover, aí eu vou perder aquela conexão que eu fiz com esta base de dados. Se eu quiser adicionar uma nova fonte, eu também tenho esta opção aqui, tá bom? Então, se eu clicar ali, adicionar uma fonte de dados, vou clicar aqui em planilhas Google, e após clicar em planilhas Google, eu vou ter acesso ao meu outro arquivo que eu salvei como planilhas Google. Então, vou dar um clique aqui em Dataset, Carros, e vou clicar em adicionar. Ok. Quando aparecer esta tela, é apenas uma confirmação, você clica aqui em adicionar o relatório. Agora, a gente pode ativar esta opção, não mostrar novamente, para que nas próximas conexões não apareça novamente esta tela, já que é a mesma coisa, é apenas uma confirmação. Então, vou dar um clique aqui em adicionar o relatório. E aqui no painel dados, vai aparecer o nome da minha base de dados, que eu acabei de me conectar. Se eu quiser fazer alternância entre as bases de dados, eu simplesmente clico nessa setinha drop-down e aí eu vou escolher as opções, como tem aqui. A minha primeira base de dados e a última base de dados que eu me conectei. Eu quero clicar aqui, planejado realizado, está aqui os campos. Aí se eu quiser alternar para o outro, clico lá e clico na opção Dataset Carros. E aí ele traz todos os demais campos. Inclusive, podemos fazer um relacionamento entre diferentes bases de dados. Vou clicar aqui novamente, vou alternar para o planejado realizado. Ok. Então, se eu quero excluir aquela minha outra base de dados, eu simplesmente clico aqui nesta setinha, escolho a opção Gerenciar dados. Veja que aqui eu tenho acesso às minhas origens de dados, não é? E em seguida, como nós falamos, nós encontramos aqui o botão Remover, para poder desconectar daquela fonte de dados. Vou clicar aqui em fechar, ok. Se eu fechar aqui o relatório, vou clicar aqui no X. Quando eu retornar lá para o Google Data Studio, vou abrir aqui novamente uma guia. Vou colocar datastudio.google.com, vou dar um Enter. E após me conectar aqui novamente com o Google Data Studio, eu vou voltar aqui para o meu relatório, vou dar um clique em cima, relatório vendas. E lembre-se, sempre quando a gente fechar o nosso relatório, que retornarmos para ele, sempre nós precisamos clicar aqui no botão
editar. Vou clicar lá, ok, aí ele retorna aqui com as minhas bases de dados que eu conectei, está vendo? Então vou clicar aqui fora, ok. Então finalizamos aqui esta ilustração inicial, isso é muito importante que você saiba como se conectar com novas fontes de dados e também como excluir aquela base de dados, isto é basilar para que você possa aprender e daremos continuidade no próximo vídeo. Te aguardo lá!